E hoje eu pretendo, né? Nós pretendemos realizar o primeiro exercício de desdobramento do grupo, tá? Eu vou passar, para não fugir do cronograma, falar um pouquinho sobre a continuação, que é o estudo das obsessões. Vamos falar sobre a primeira e a segunda lei da apometria, que tem tudo a ver, que a primeira lei é a lei do desdobramento e a segunda lei é da acoplamento. E depois a gente vai passear. Aí eu vou explicar no momento certo, né? Então, aproveitando, vamos respirar um pouquinho para nós fazermos a nossa ligação com a nossa egrégora espiritual. Vamos nos concentrar para que a gente possa entrar todos na mesma sintonia vibratória, para que, né? Respirar profundamente, agradecer aos nossos mentores, guias espirituais, guardiões, por tudo aquilo que nos tem proporcionado na nossa existência, os livramentos, as intuições, e que estejam aqui conosco agora, nesse estudo. Estou tentando compartilhar aqui a tela. Agora sim. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta aonde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Grande fraternidade branca. Essa invocação nos traz a presença dos grandes mestres ascensionados para a nossa frequência vibratória. E vou ler aqui também um pedacinho de uma passagem do Evangelho, porque nós... Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Entrou. Meu reino não é deste mundo. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Então, que essa passagem faça a gente pensar, né, sobre quais são os nossos objetivos, né? Quais são as nossas missões, né? O que nós devemos realizar, né, nessa encarnação. Vou agora passar
alguma coisa do nosso cronograma, que é a sequência do estudo das obsessões, né, que nós paramos aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver o que. Deixa eu ver. É a apometria. Aí que eu estou enrolado. Apometria. Aí que eu estou enrolado. Aguenta aí que a coisa já vai sair. Aqui. Nós estávamos falando sobre tipos de. A última reunião foi tipos de ação obsessiva, e nós vamos seguir aqui. Hábitos perniciosos ou vícios, uma cerveja na padaria, um cigarro a mais, um passeio no motel, um pornofilme da locadora de vídeo, defender ardorosamente o time de futebol, manifestação violenta da sua própria opinião pessoal, atraem tais tipos de companhia espiritual, quer dizer, seres que estejam dentro dessa sintonia vibratória. Algumas brincadeiras, como as do cópulo, do pêndulo, podem atrair espíritos brincalhões a princípio, que podem gostar dos participantes e permanecerem por uma longa estadia. De qualquer maneira, o encarnado é sempre o maior prejudicado, por culpa da sua própria invigilância. Orar e vigiar são as palavras-chave, e o agir conscientemente é a resposta. A influência exercida pelos desencarnados em todas as esferas da atividade humana poderá ser feita de maneira sutil e imperceptível. Por exemplo, sugerindo uma única palavra escrita ou falada que perturbe o significado da mensagem do encarnado, de modo a colocá-lo em situação delicada. A indução espiritual, embora aparente, pode evoluir de maneira drástica, ocasionando repercussões mentais bem mais graves, simulando até mesmo uma subjugação espiritual por vingança. Durante o estado de indução espiritual, existe a transferência da energia desarmônica do desencarnado para o encarnado. Este fato poderá agravar outros fatos precedentes, como a ressonância vibratória com o passado angustioso, que trazem a desarmonia psíquica para a vida presente, através de flashes ideoplásticos. Ídeo, do grego ideia, aparência. Princípio, ideia mais plásticos, do grego plasso, plato, modelar. Ou ainda, plasmar, no conceito espírita. Em outras palavras, um fato qualquer na vida presente poderá ativar uma faixa angustiosa da vida passada. Tal vibração gera a sintonia vibracional que permite a aproximação do espírito desencarnado em desarmonia. Esses dois fatos juntos podem gerar situações de esquizofrenia na vida atual do paciente. Então, vamos lá. Muitas coisas que acontecem na nossa existência, na nossa vida, não significa que são de vidas passadas. A maioria é na vida presente. Mas esse fardo que nós trazemos, esse karma que nós carregamos de outras vidas, eles estão adormecidos. Eventualmente, alguma situação que acontece em nossa vida atual
faz essa ligação, faz esse link. E, com isso, nós passamos a ter a mesma angústia que passamos naquele tempo, naquela época, naquela situação. E isso traz para a nossa existência, ou às vezes até o inimigo daquela vida passada, ou como essa sintonia atrai espíritos obsessores ou seres em desarmonia ou em desequilíbrio para o nosso lado. A nossa existência, todos nós, tanto os encarnados quanto os encarnados e desencarnados, todos da face da Terra, tanto no plano da terceira dimensão quanto da quarta dimensão, plano físico ou plano astral, todos estamos ligados, todos estamos conectados, como se fosse a internet. Está todo mundo na mesma faixa, está todo mundo com a Claro, com a Vivo, sei lá, está todo mundo ligado. As coisas que acontecem comigo aqui agora podem afetar a Blanca, pode afetar a Rita, porque são pessoas que são mais ligadas, a gente tem um conhecimento. Puxa, o Sérgio machucou o pé, que chato. Né? Quanto mais próximo essa ligação, um filho, uma pessoa do nosso relacionamento, esposa, marido, colega de trabalho, quanto mais próximo que essa afetação, essa situação nos afeta muito mais. Mas o sujeito lá que está no Acre, que está na Amazônia, que está no Japão, nós também ficamos, vamos dizer assim, meio perturbados. Mas não estamos sentindo que, né, gente, a nossa vida é uma vida de perturbado mesmo, né? Agora, no plano da quarta dimensão, no plano astral, essa ligação, nós com esse plano, é muito imediata. Atrai, tipo assim, todos nós temos uma assinatura, um DNA espiritual. Então, muitos dos nossos inimigos, ou desafetos, não vou botar assim inimigo, mas desafetos, pessoas que vemos alguns problemas que não foram resolvidos, pendências. Então, as coisas que acontecem conosco hoje nos ligam a um passado remoto ou o mais distante e faz com que essa ligação se faça. Então, você pode estar muito bem e, de repente, você criar dentro da sua esfera de atuação, esfera de vida, situações muito problemáticas. Pode acontecer a qualquer momento e a qualquer hora. Não só o Evangelho, como o texto aqui fala, o famoso orai e vigiai, que seria perfeito, né? Se nós estivéssemos sempre focados no plano espiritual, como a parte do Evangelho que foi lido hoje, né? Que nós sejamos como o rico que perde uma moedinha. A coisa ocorre conosco, mas não nos afeta. Então, está tudo bem. Não é o que acontece conosco, é o que nós reagimos a esse fato. Tá? Então, vamos aqui dar uma sequência, que daqui a pouquinho a gente vai começar outra parte do nosso estudo. Vamos falar aqui sobre obsessão espiritual, e depois a gente vai passar para leis apométricas. Obsessão espiritual. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, de Allan Kardec. É a ação nefasta e continuada de um espírito sobre o outro, independente do estado de encarnado ou desencarnado em que se encontrem. Doutor José Lacerda. Nós já falamos numa outra ocasião a questão do tipo de obsessão, né? De desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado,
de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, todos os fatos são importantes. Todos esses relacionamentos são importantes e, vamos dizer assim, desafiadores. A obsessão implica sempre na ação consciente e volitiva com objetivo bem nítido, visando fins e efeitos muito definidos pelo obsessor, que sabe muito bem o que está fazendo, diferente daquela entidade em desequilíbrio que nós atraímos através das imperfeições dos nossos deméritos, né? É diferente. Uma entidade em desequilíbrio que chega até nós pela nossa sintonia vibratória e acaba nos afetando é diferente daquele que é malicioso. Esta ação premeditada, planejada e posta em execução, por vezes com esmero e sofisticação, constitui a grande causa das enfermidades psíquicas. Quando a obsessão se processa por imantação mental, a causa está sempre em alguma imperfeição moral da vítima, na encarnação presente ou nas anteriores. Em suma, essa obsessão só nos atinge em função da nossa falha moral. Não significa que nós sejamos pessoas do mal, mas qualquer desequilíbrio, qualquer coisa que faz com que a gente caia dessa vibração, dessa frequência vibratória, podem nos deixar ao mesmo nível de um obsessor, já que ele está com interesse em nossa existência. Imperfeição que permite ação influenciadora de espíritos malfazejos. A obsessão é a enfermidade do século. Tão grande é o número de casos rotulados como disfunção cerebral ou psíquica, nos quais, na verdade, ela está presente, que podemos afirmar, fora as doenças causadas por distúrbio de natureza orgânica, como traumatismo craniano, infecção, arteriosclerose, alguns raros casos de ressonância com o passado, todas as enfermidades mentais são de natureza espiritual. Eu vou mais além. De toda e qualquer tipo de doença, seja ela física, emocional, mental, é decorrente de algum desequilíbrio espiritual. A maioria dos casos é de desencarnado atuando sobre mortais. A etiologia das obsessões, todavia, é tão complexa quanto profunda, vinculando-se às dolorosas consequências de desvios morais em que encarnado e desencarnado trilharam caminhos da criminalidade franca ou dissimulada, ambos, portanto, devendo contas mais ou menos pesadas por transgressões à grande lei da harmonia cósmica. Passam a se encontrar. Por isso, na condição de obsediado e obsessor, desarmonizados, antagônicos, sofrendo mutuamente os campos vibratórios adversos que eles próprios criam. Resumo: não existem inocentes. Somos todos culpados. De alguma forma, hoje nós sofremos vamos dizer assim, a influência, vamos colocar assim, nefasta de obsessores. Não é porque nós somos bonzinhos. Podemos ser até bonzinhos nessa encarnação, mas em outras nós somos devedores. Né? Por isso que aquela regressão de vidas passadas é meio complexo, e se na vida atual, hoje, nós temos coisas que nós não gostamos nem de lembrar, nem de olhar, nem de lembrar na frente do espelho, imagina de vidas passadas. Com certeza, nós temos aí nas nossas costas, vamos dizer assim, situações
de grande desafio a ser, vamos dizer assim, resolvidas. Vamos colocar dessa forma. A maioria das ações perniciosas de espíritos sobreencarnados implica todo um extenso processo a se desenrolar no tempo e no espaço, em que a atuação odiosa e pertinaz, que é a causa da doença, nada mais é do que um contínuo fluxo de cobrança de mútuas dívidas, perpetuando o sofrimento de ambos os envolvidos. Porque tanto faz o carrasco, a vítima, o obsessor ou obsediado, todos ficam interligados numa sequência de sofrimento. Hoje, eu não me lembro, mas eu tenho um obsessor, inimigo de vidas passadas, que me persegue e acaba com a minha vida nessa existência. Quando eu chego lá no plano astral, eu descubro o que é, vou eu perseguir o sujeito na outra vida. E assim não acaba nunca. Por isso que a apometria, né, ela faz questão, é primordial que se trate todos os campos de atuação. Não adianta você chegar e liberar o obsediado, vamos dizer assim, o assistido, naquele momento. Porque aquela energia dissonante vai ficar vagando por aí. Ela pode até perder o assistido de vista, mas como ele está em desequilíbrio, vai achar outra vítima, vamos assim dizer. Então, no nosso caso, ao realizar o trabalho apométrico, nós temos que tratar não só o assistido, como aquele que faz, vamos dizer assim, que faz essa obsessão. E existem ferramentas para isso. Ah, mas o obsessor é muito reticente, ele não quer, ele não aceita uma doutrinação e não aceita nada. Existem métodos, existem ferramentas de uma forma assim segura e eficiente levá-lo para um tratamento, ou então para uma contenção, tá? Ou para uma contenção. Vou ler aqui porque eu acho que eu me perdi. Perseguidores de ontem são vítimas hoje em ajuste de contas interminável, mais trevoso do que dramático. Ambos, perseguidor e vítima atuais, estão atrasados na evolução espiritual, tendo transgredido a lei da harmonia cósmica e não compreendendo os desígnios da justiça divina, avocam a si, nos atos de vingança, o poder e responsabilidade que são de Deus. Os tipos de ação obsessiva podem acontecer sobre o desencarnado, encarnado, sobre o desencarnado, encarnado sobre encarnado, ou obsessão recíproca. Esses dois últimos estudados sob o título de pseudo-obsessão. Esse item pseudo-obsessão nós vamos deixar para outra reunião, porque ele é um assunto assim muito interessante, porque talvez seja um dos maiores problemas quando nós procuramos um problema em outro lugar além de nós, né? E ainda vou dizer o seguinte: a grande maioria das vezes, os nossos maiores obsessores somos nós mesmos, com os contratos assumidos, com as crenças limitantes que nós não deixamos de lado, né? Isso nos faz muito, vamos dizer assim, muito comprometidos com a nossa evolução. A grande maioria das vezes, nós culpamos o outro. Sendo o quê? Eu vou bem além. Quase a totalidade dos problemas somos nós que causamos, ou através das nossas ideias preconcebidas, ou através da nossa sintonia vibratória que atrai as energias que não nos fazem bem. Deixa eu pegar aqui, o outro tema, que eu não sei onde é que está.
Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Olha que eu separei tudo certinho, tá? Se eu não tivesse, sabe, separado. Vamos ver. Desculpe o mau jeito, mas eu sou assim mesmo, enrolado. Não, eu não sou enrolado. Sou. Deixa eu ver aqui. Procurando aqui que sumiu. É tanto. Comandos. Deixa eu dar aqui. Ah, está aqui. Lei da apometria. Vamos lá. Essas duas leis, o doutor José Lacerda, ele, quando, vamos dizer assim, formatou a apometria, ele identificou certas leis, certos comandos, que qualquer tipo de apometria, seja apometria terapêutica, apometria quântica, seja lá qual for, ela utiliza porque é a base da apometria. Sérgio, Oi, cadê você? parou de compartilhar. Eu não sei se é só comigo, mas parou de compartilhar a tela. Não, eu vou compartilhar agora. Eu vou colocar a lei do comédia. Tá Nada. bom, obrigada. Então, essas duas leis são a mais importante. Primeiro, é a que você vai passear, né, que você desdobra, e a segunda é a que você volta, que você acopla. Tá? O que é que nós vamos fazer? Bom, primeiro vamos estudar as leis, depois eu vou dar o beabá. Leis da apometria. A primeira lei, a lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. Enunciado. Toda vez em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer, olha só, a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Esse é o enunciado, vamos à técnica. Nesta lei geral se baseia a apometria. Nos campos dos fenômenos anímicos, a técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta. Ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Não dá condições, é evidente, de nos aprofundarmos até abismos trevosos do interior do planeta, nem nos permite a ascensão a píncaros espirituais, mas com ela podemos assistir os desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. A técnica é simples.
Com o comando, emite-se pulsos energéticos através da contagem em voz alta, tantos e tantos números quantos forem necessários. De um modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com o comando de desdobramento. É uma técnica simples e que funciona. Deixa eu fazer uma... Vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu deixei de falar, de anotar alguém. Vamos lá. Adriana Blanca Amaral, Gisele, Lucas, Maria, Rita e Roma. Algum de vocês é vidente? Me respondam, por favor. Vidente, assim, vidente. Rita. Rita. Escutou, Ritinha? Eu era vidente quando era criança, depois acabou. Então tá. Então vamos anotar aqui. A Cecília também vê muito alguma coisa, pressente alguma coisa. Rômulo, você é vidente? De vez em quando eu vejo algumas coisas. Então, beleza. Fernanda, cadê você, Fernanda? É vidente? Vidente? Não, não é vidente. Gisele, cadê você, Gisele? Vidente? Não. Ostensiva, não. Amaral falou que não. Lucas, cadê você, Lucas? Estou aqui. Tu é vidente? Sim. Sim, beleza. Blanca. Como disse a Gisele, ostensiva não. Vejo vultos e sombras. Beleza. Mas, assim, claramente não. Perfeito. Adriana. Pela tela mental, sim. Mas, assim, não com olhos abertos. Com olhos abertos eu nunca vi, não. Por quê? Não, beleza. O que acontece? Não significa que você vai ver como nós estamos nos vendo, né? A apometria é tudo mental. Então, quando nós e olha, tem muita gente que nunca viu nada, nunca percebeu nada, não, sabe? Não vê nem o físico, quanto mais o espiritual, e passa a perceber certas coisas. Porque cada indivíduo é diferente um do outro, as próprias mediunidades são diferentes. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu vou colocar na tela, eu vou ler a segunda lei, que é a lei do acoplamento, vou colocar aquela imagem que eu coloquei no grupo, que é aquela imagem daquela cachoeira, tá? Aquela imagem da cachoeira, porque todos nós vamos nos desdobrar e ir para esse campo de atuação, tá? Que vai ser a cachoeira. Vai ser a cachoeira, o riachochinho, natureza, nós vamos para esse cantinho. Esse cantinho vai ser a nossa base. Porque quando a gente trata um assistido, nós levamos o assistido neste local, tratamos ele de uma forma de liberar as energias mais densas e levamos ele a um hospital espiritual. Hospital esse que ainda vamos entrar em conexão. Numa próxima visita, nós vamos visitar alguns hospitais. Então, tá. Então, como é que é o processo? Nós vamos fazer aquele exercício da criação do nosso Merkaba pessoal, que não é só a nossa proteção, mas é como se fosse um veículo que nos ajudará a ir até aquele plano. Tá? Depois eu vou criar um campo de proteção que se faz, onde nós trabalhamos, por exemplo, sem trabalhar na TUAF, lá, na sala lá.
eu vou montar esse campo de proteção. Mas, como tudo é energia, eu estou aqui em Jacarepaguá, a Blanca está na Praça da Bandeira. Cada um está nas suas casas. Esse campo de proteção vai fazer a proteção do ambiente onde nós estivermos. Se alguém estivesse no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, esse campo vai também vamos dizer assim, abarcar todos nós. Eu vou colocar também uma imagem para nós termos a ideia de como é. Tudo isso é feito pelo operador. O operador, que no caso sou eu, mas amanhã pode ser a Blanca, pode ser a Adriana, pode ser a Cecília, pode ser qualquer um, até o ideal é que não fixe em uma pessoa, né? Vai fazer esses comandos de proteção. Feitos esses comandos de proteção, depois que a gente fizer a nossa merca, para a nossa proteção pessoal, nós vamos fazer o comando de desdobramento, vamos nessa cachoeira, vamos passar um pouquinho lá, depois nós vamos visitar um outro local, tá? E depois nós vamos voltar para casa, para cada um de nós. E depois de cada um do grupo fizer essa experiência, eu vou precisar que cada um dê a sua, vamos dizer assim, o relato da sua experiência particular. Ah, eu não vi nada. Beleza. Ah, eu vi muita coisa. Beleza. Não importa, porque é a primeira vez que o grupo vai estar passeando. Beleza? Então tá. Isso aqui é só uma introdução. Vamos ver aqui a segunda lei. A lei do acoplamento físico. Enunciado. Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando se acompanhado de contagem progressiva, dar-se-á o imediato e completo acoplamento no corpo físico. Técnica. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos ou pulsos energéticos através de contagem, ao mesmo tempo que se comanda a reintegração no corpo físico. Caso não seja completa a reintegração, a pessoa pode sentir tonturas, mal-estar, sensação de vazio, que pode durar até algumas horas. Via de regra, 99,9999% há uma reintegração espontânea e imediata. Até sem comando, porque não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada ou mesmo mal acoplada para evitar ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageira. Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Pelo que observamos, em milhares de casos, bastam de 7 a 10 impulsos de energia, contagem de 1 a 7 ou até 10, para que se opere tanto o desdobramento como a reintegração do corpo físico. Bom, existe também uma técnica, né, que a gente usava lá no Frei Luiz, de você fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo como eu tô? Você coloca os dedos aqui no frontal e aperta 3 vezes. 1, 2, 3. E aperta o pulso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para fixar. Funciona? Bom, para mim, quando eu volto na boa. E não conheço nenhum fato
que não tenha ocorrido a reintegração imediata através de contagem. Como nós já falamos, o comando ele funciona de uma forma perfeita. Não existe forma, não existe maneira da coisa não acontecer, tanto para ir para lá quanto para voltar para cá. Agora eu vou colocar aqui algumas imagens. Fala aí, Amaral, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Precisa alguma ambientação? Preparar aqui o ambiente, tipo apagar a luz, acender incenso, colocar uma música ou não precisa? Não, olha só, aí fica a teu critério, tá? Qual o ideal? Se nós estivéssemos reunidos numa sala, a gente botaria uma música no fundo, um incenso, todo mundo ficaria relaxado. Mas isso não é, na realidade, o trabalho, é um exercício dele. Mas você pode fazer a sua preparação. Entenda só, em todo tipo de trabalho espiritual, independente do campo ser preparado para o grupo, para a casa, existe o seu preparo, o seu. Se você estiver firme, seguro, pode chover elefante, crocodilo, que não te afeta. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer aquela nossa Merkaba pessoal, a nossa criação da Merkaba, para quê? Para que a gente se sinta seguro, poderoso, tranquilo, para que nós podemos dar um passo além. Tá? Então, essa preparação é totalmente pessoal, sem problema nenhum, caso você queira fazer, tá? Eu vou colocar aqui, uma imagem que é para a gente... Cadê você? Espera aí, deixa eu ver qual o nome é. Desdobramento. Então, nós temos aqui uma imagem, está aparecendo a imagem do indivíduo flutuando com um cordão de prata na nuca. Isso é o que nos liga ao plano espiritual, ao nosso corpo físico, perdão. Deixa eu ver, fazer uma outra aqui. Cadê você? A outra imagem aqui, deixa eu ver se apareceu. Apareceu. Essa outra imagem é o nosso desdobramento quando nós estamos no sono, né? Nós fazemos esse movimento, nós nos levantamos, inclusive esse cordão ligado à nuca é uma técnica que se usa para você identificar, de repente, se você vê um ser e você identifica esse cordão, você segue o cordão, se ele estiver ligado a um corpo físico, vamos dizer, é um indivíduo que é encarnado. Se ele não tiver esse cordão, é sinal que é um espírito, tá? Então tá. Vamos ver aqui você. Essa é a nossa cachoeira, que nós vamos, tá? É uma queda... Tá? Entenda só, isso aqui é uma imagem de referência, tá? Eu quero que todos se sintam num local onde tem uma cachoeira, onde tem um caminhozinho, um riachozinho, que a gente vai entrar aqui para molhar os pés, e muita natureza, tá? Espera aí que eu não estou achando a nossa Merkaba. Vou achar aqui. Deixa eu parar essa apresentação. E agora nós vamos
achar aqui a nossa Merkaba. Cadê você? Eu acho legal que as coisas sumem aqui. Beleza. Rita, pode falar. Está sem som. Colocar assim um fundo de meditação através do teu computador para gente? Posso sim. Posso sim. Está vendo a Merkaba aqui? É isso que nós vamos fazer, aquele exercício que fizemos na semana passada. A gente vai parar, vai respirar, nós vamos sentir o facho de luz vindo do centro da Terra, subindo, passando pelos nossos pés, chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco. Outro também lá de cima, vindo pelo nosso chakra do Sol central, vem para o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Se junta e faz com que essa energia brote em nós. Aí nós vamos compor essas duas pirâmides. São dois tetraedros, né? Sendo que com vértice para cima gira no sentido horário e o do de baixo no sentido anti-horário. Após a nossa formatação da nossa Merkaba pessoal, vou fazer uma criação do nosso campo, que eu vou mostrar agora. Nosso campo de proteção. Cadê você? Sumiu de novo. Ah, tá aqui. Aqui, esse sistema operacional aqui, ele é assim, meio... Esse aqui, ó. Tá. Nós vamos criar duas pirâmides ligadas pela base. Vou dar os comandos das cores, né? A cor de uma, a cor de outra. Vamos cercar com uma cúpula, vamos colocar um anel magnético e vamos colocar alguns pilares de cristal para nos potencializar a nossa energia. Tá? Isso é o comando que eu vou fazer e vocês vão acompanhar o meu comando. Então, vamos parar, respirar profundamente. De preferência, colocar os pés no chão, né? Plantados no chão. 3 respirações bem profundas. Vamos pedir, vamos criar a nossa Merkaba pessoal. Do centro da Terra. Vem energia de Gaia, Mãe Terra. Um foco de energia vem subindo, subindo, subindo. Sobe pelos nossos pés, pelo nosso chakra básico, umbilical, plexo solar e se fixa no nosso cardíaco.
Respira. Do grande sol do universo, sol central do universo, vem a energia crística e ela desce, 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 entra pelo nosso chakra coronário, passa pelo frontal, pelo laríngeo e se fixa no nosso cardíaco, se reunindo com o fluxo energético do centro da Terra, se fundindo numa energia branca, perfeita, potente. E essa energia envolve todo o nosso ser. Vamos criar agora uma pirâmide com vértice para cima. E a outra pirâmide com vértice para baixo. Elas penetram um pouquinho dentro da outra. E vamos agora fazer com que a pirâmide com vértice para cima comece a girar lentamente no sentido horário. E a pirâmide com vértice para baixo comece a girar lentamente para o sentido anti-horário. Essa pirâmide pega todas as nossas energias que estão em desarmonia e projeta para o centro da Terra. E a pirâmide se converte para cima, absorve as energias crísticas que vêm lá do Sol central do universo. Respira. E essas pirâmides, cada um para o seu lado, vai girando cada vez mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Essa é a nossa Merkaba pessoal. Estamos plenos, protegidos, potencializados, equilibrados, alinhados e energizados, prontos para o nosso outro procedimento. Vamos criar uma pirâmide de proteção através da visualização e mentalização desse campo. E vamos pedir que nosso Pai, amado Mestre Jesus, guias e amigos espirituais, estejam conosco nesse trabalho de aprendizado. Estamos pedindo o amparo das instituições do alto, que nos auxiliem em todo esse processo. Pedimos a ajuda da espiritualidade maior no campo de proteção de todo o nosso grupo. E vamos começar, iniciando a pirâmide pelo quadrilátero base nos pontos alfa, beta, gama, delta, fechando em alfa, projetando a pirâmide em direção ao alto no ponto epsilon, projetando a pirâmide na direção do centro da Terra. Alfa, beta, gama, delta, fecha em alfa, com um ponto epsilon bem na direção do centro da Terra. No ponto mais alto da pirâmide, de vértice para cima, vamos colocar uma cruz crística dourada com a inscrição: aqui se trabalha em nome de Cristo.
Vamos envolver as pirâmides numa esfera de aço magnética e, na linha do Equador, colocar um anel de reforço, iniciando a construção de uma muralha de proteção que se estenderá a 500 metros em todas as direções, deixando de fora somente a cruz dourada. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegando ao seu limite de 7. Agora vamos colocar um reforço energético. 4 pilares de cristais de quartzo branco, com as pontas apontadas para o alto para a captação de energia nos pontos alfa, beta, gama e delta. Fazendo agora a harmonização das pirâmides, sendo a pirâmide superior externamente na cor dourada e internamente na cor azul. O piso na cor verde grama. A pirâmide inferior na cor vermelha rubi, tanto interna quanto externamente. Vamos atrair agora o vento solar, que entra pelo topo da pirâmide, limpando e dissipando as energias do ambiente, preparando o ambiente para o trabalho que será realizado hoje. Para o reforço, pedimos a luz verde bactericida, fazendo a higienização de todo o nosso ambiente. E com as bênçãos do nosso Mestre Jesus e com as emanações de Maria de Nazaré, com a presença e autorizações dos nossos guias espirituais, pedimos autorização para dar início ao nosso primeiro desdobramento. Graças a Deus. Vamos nos respirando, vamos nos concentrando e vamos. Todos nós vamos desdobrar e vamos para a nossa cachoeira. E nós vamos ser acompanhados pelos nossos guardiões, pelos guerreiros de Ogum, pelos pretos velhos, pela linha dos caboclos, por todos os guias espirituais nesse caminho até a nossa cachoeira. Desdobrando em 1, desdobrando em 2, desdobrando em 3, desdobrando em 4, desdobrando em 5, desdobrando em 6, desdobrando em 7. Estamos na cachoeira. Aqueles que têm a capacidade de perceber, de enxergar, prestem atenção nos detalhes. Vamos entrar em nosso riacho, molhar a sola dos nossos pés, as nossas mãos, o nosso rosto, a nossa nuca. Vamos respirar essa energia, essa vibração, escutar o barulhinho da cachoeira, das águas que descem e correm pelo riacho. Vamos perceber esse pequeno bosque que envolve a cachoeira e o riacho. Vamos perceber a vibração, vamos perceber a presença de todos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Vamos ficar pouco tempo, que nós vamos visitar agora uma caverna, a Caverna dos Cristais. Fomos todos para lá, nos energizar. É uma caverna linda, cheia de cristais de todos os tipos. Vamos sentir indo para essa caverna, indo para a caverna em 1, para a caverna em 2,
para a caverna em 3, para a caverna em 4, para a caverna em 5, para a caverna em 6, para a caverna em 7. Chegando nessa caverna dos cristais. Vamos sentir a energia dos cristais. E é nos dado um presente. Um cristal rosa. Um cristal quartzo rosa. Que representa e potencializa o amor, que é a base de todo o nosso trabalho. Vamos sentir a energia dos cristais nos harmonizando, sentindo a potência energética do ambiente e de posse desse presente, desse cristal de quartzo rosa. Vamos voltar à nossa cachoeira. Voltando à cachoeira em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Todos reunidos na cachoeira, sentindo essa proteção, de posse desse cristal abençoado, de cristal de quartzo rosa, potencializado de amor. Vamos voltando para o nosso ambiente original. Todos voltando e acoplando em nossos corpos físicos. Acoplando em 1, acoplando em 2, acoplando em 3, acoplando em 4, acoplando em 5, acoplando em 7, acoplando em 8, acoplando em 9, acoplando em 10. Esse cristal de quartzo rosa é nosso, está em nossa posse, está conosco, potencializando o nosso amor. Amor de Cristo. Vamos respirando, vamos sentir os nossos dedinhos dos pés, as nossas mãos, e cada um no seu tempo, abrindo os olhos, e falando alguma coisa. Eu queria saber se está todo mundo bem. Rômulo? Sim, tô bem, sim. Lucas? Não, que eu tô voltando ainda. Rita? Tudo bem, mas não viajei para lugar nenhum. Blanca? Aliás, estou com a dor de cabeça aqui do lado esquerdo, apontada. Ó, pega a mão e coloca assim, ó. Isso. Pressiona 3 vezes assim, ó. 1, 2, 3. 1. E aí no pulso. 1, 2, 3. E no outro pulso aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. 1, 2, 3. Blanca? Liga o microfone. Amaral? Tá bem? Tudo bem. Adriana? Adriana? Gisele? Oi, cheguei. Muito bem. Bem, Gisele? Uma ótima experiência.
Cecília, Tô bem. Fernanda. Bem, Bom, agora eu queria saber a experiência de cada um. Se viu, se não viu, se deixou de ver. Vamos começar aqui pela tela aqui de cima. Rômulo, primeiro. Cadê o Lucas? Eu não falei com. Ah, o Lucas falou que estava chegando. Não, estou aqui já, estou Tá. tranquilo. Rômulo, Oi. o que você sentiu? O que você viu? Se é que viu, se não viu nada? Depois da Merkaba, eu não fui para algum lugar que eu não sei aonde que era. Eu só me lembro dos comandos da Merkaba, depois eu não me lembro de mais nada. E assim, né? Eu não sei o que houve de comando entre a Merkaba e a Caverna dos Cristais. Porque aí eu me perdi aí no meio do caminho e me encontrei com todo mundo na Caverna dos Cristais, né? E depois o comando de volta, né? Aí sim, o reencontro ali na cachoeira e a volta. Você percebeu todos do grupo? Você se sentiu sozinho? Não, eu vi pessoas, algumas eu reconheci, estávamos todos de branco, e não estava escuro, tanto nem na cachoeira, nem na caverna. Estava um dia muito claro, muito branco, e todo mundo de branco, de roupas brancas, bem compridas, como se fossem aqueles camisolões enormes assim. Não peguei esse detalhe. Lucas, tua experiência, Lucas. Olha, confesso que foi parecido, tirando essa parte das roupas brancas, com o que mais ou menos o Rômulo mencionou. Eu me senti como se eu estivesse fisicamente mais leve, como se eu estivesse flutuando. Realmente, depois da Merkaba, eu não lembro muito bem o que aconteceu. Não fiquei muito preso à cachoeira, não me lembro dessa parte verde. O que me pegou mais foi a hora da caverna, que eu consegui visualizar a caverna com vários tipos de cristais, e inclusive tinha uma característica daquele azul violeta, mas também não era escuro. Eu não via, por exemplo, você, Cecília, o Amaral, a Gisele, mas eu sabia que estavam todos comigo porque eu tinha percepção de que tinham vultos do meu lado, entendeu? Eu sentia uma energia harmônica perto de mim. Eu sei que estavam todos perto de mim. E foi um relaxamento muito bom. Não foi uma meditação, foi totalmente diferente. Cecília. Eu consegui ver bastante a cachoeira e vi muitos pássaros. E assim, um final de tarde. E também não vejo as pessoas, eu sinto, né? Não vejo, mas eu sabia que tinham outras pessoas junto comigo. E você sentiu alguma coisa da caverna de cristais? Não senti. Beleza. Entendam só, não existe errado nem certo, tá? O que existe é o seguinte, é o entendimento de cada um, a percepção de cada um. Entenda que foi a nossa primeira experiência, uma experiência cada um no seu canto, né? Então, cada um percebe de uma maneira. No decorrer vamos dizer assim, de várias experiências desse tipo, nós vamos começando a perceber de uma outra forma, de uma forma mais clara. Blanca. Olha o som, Blanca. Não estou escutando, Blanca. Calma. Tô lenta, tô em slow motion. Eu vi a cachoeira, molhei meus pés na água, ainda mais que eu estou ouvindo musiquinha aqui de cachoeira,
e aí contribuiu mais ainda para eu entrar, né, fazer essa imersão aí nesse lugar. O que me chamou muita atenção quando eu cheguei lá na cachoeira, estava de dia, estava sol, as árvores estavam muito verdes, era um verde maravilhoso, vários tons de verde. E do outro lado do riacho que saía da cachoeira, eu atravessei para ir na caverna de cristal. Mas logo que eu cheguei ali, que eu olhei para o outro lado, da outra borda do riacho, eu sei que o riacho tinha águas muito límpidas, cristalinas, uma coisa assim de outro mundo. E eu olhei para frente e vi um caboclo. Eu vi um caboclo olhando para mim ali, sabe, assim, entre as árvores. Nossa, eu estou muito lenta. Eu vi um caboclo entre as árvores olhando para mim, depois ele sumiu. E aí eu fiquei ali molhando, né, que você falou para molhar a nuca e tudo, eu fui molhando, mas eu curtia tanto aquela água estava me fazendo tão bem, ela estava tão cristalina, que eu não queria nem sair dali. Aí quando você direcionou a gente para a Gruta de Cristal, eu atravessei esse riacho, né, com os pés dentro da água, fui para o outro lado, para a borda, né, e virei para a minha esquerda, aonde estava a cachoeira, essa gruta de cristal, ela ficava dentro da pedra da cachoeira, sabe? A cachoeira caía, eu virei aqui tinha uma gruta atrás da cachoeira, e eu via de dentro da gruta de cristal a água da cachoeira caindo na minha frente, como se fosse uma cortina de água transparente. Os cristais eram cristalinos mesmo, quase da cor da água, tudo muito transparente. E eu não me lembro de ver ninguém, tá? Não vi ninguém, não ouvi. A única coisa que eu vi foi o caboclo, mas não vi ninguém do grupo. Entrei descalça nessa gruta para sentir a energia desses cristais sob meus pés, entrando em mim, e fui ficando muito calma, muito letárgica, muito lenta, tudo muito cristalino. Aí você falou para a gente sair da caverna. Eu estava com dificuldade de sair da caverna, mas saí para ir voltando, né, lentamente. Custei para chegar aqui, viu? Acoplar. Custei. Demorou um pouquinho para eu me fazer presente aqui no meu corpo, mas foi uma experiência muito gostosa, muito prazerosa, e as coisas cristalinas, tanto do cristal quanto da água, foram o que mais me chamaram a atenção, e o caboclo lá do outro lado, perto das árvores, olhando para mim. É Bem, isso. Fernanda, Para mim foi uma experiência, tipo uma meditação, tá? Mas eu tenho muita dificuldade, né, até para meditar. Mas eu senti muito calor, né, no corpo físico, eu senti muito calor, uma energia aqui na palma da mão forte. Eu não consegui ter viagens, tá? Eu segui o caminhozinho, mas ainda com as minhas dificuldades, que são minhas mesmo, né? Mas foi prazeroso e me deu sono. e você percebeu assim companhia ou você se sentiu sozinho? Não percebi ninguém. Beleza. Depois eu vou te explicar um negócio. Ah. Adriana, Oi. Durante a Merkaba, eu senti muita energia vindo de baixo, muito subindo, assim, muita energia, quando a pirâmide vértice para baixo, e do grande sol central, quando chegou no coração, como se fosse uma explosão, e envolveu-me todo como se fosse, fiquei dentro de um ovo branco, não sei. E eu consegui perceber, eu achei que eu não fosse conseguir, mas eu consegui fazer ele girar em sentidos contrários, né? Um anti-horário e outro horário, e foi muito rápido e tal. E quando você nos pediu para ir para
para a floresta. Ai, foi muito fofo. Sabe quem foi me buscar lá, vestidinho de branco? Sabe? Quer falar quem? Não tem. Você, ô, Sérgio, você todo de branquinho me deu a mão assim, tipo, vem, Adriana, sabe? E me levou lá para dentro, em direção à cachoeira. E Você ali, percebeu pessoas ao redor? ali não, mas assim, eu não vi pessoas, mas eu sentia, eu sabia que tinha todo mundo ali, não sei te explicar. Depois, quando você falou para irmos à caverna, foi a mesma coisa que a Blanca. A caverna estava por dentro da cachoeira. Havia um buraco, assim, a água passava, igualzinho a Blanca falou, era por dentro. E nessa caverna eu via... nossa, só de fechar os olhos aqui já vi de novo. Eu via seres que não é dessa dimensão. Eu vi câmaras como se fosse camas, várias camas, mas não é cama não, era tudo de pedra, sabe? Com cristais, e a parte de cima, como se fosse o colchão, só para você entender, era transparente e muitas luzes, com vários cristais também. É como se as pessoas ali pudessem deitar para fazer algum tratamento. E eu Beleza. percebia também várias pessoas ali, mas eu não via elas, eu percebia elas ali. Tranquilo. É isso que eu senti. Dona Gisele. Bom, a minha experiência, que eu já tenho muito hábito de fazer viagens assim, foi muito interessante, porque também se assemelhou a vários relatos, né, de cada um pouco. O que eu achei assim fundamental é que essa visualização, essa experiência com a Merkaba, ela ativa fortemente um estado vibracional, fortemente. E é isso que dá aquela sensação de leveza que alguém sentiu e a sensação de expansão, como se a gente ficasse leve, mas inchado. E é isso que parece que faz flutuar e ir, e seguir. E dá uma vazão para o mental se projetar. A minha visão da cachoeira foi instantânea. Muito brilhante aquela água. Ela era tão fluida como, eu acho que foi a Blanca que falou, que ela era cristalina, mas tão cristalina, tão sutil, tão suave, que eu passando a mão embaixo, ela não molha, mas ela atravessa com a energia salutar, né? De tão cristalina que é. Eu até anotei aqui para não esquecer esses detalhes, né? Com a ativação do chakra coronário, que eu ainda estou sentindo até agora, e o frontal também, que dá essa percepção extrasensorial. Havia muitos pássaros, como alguém falou, acho que foi o Lucas, né, que falou, alguém mais falou. Foi a Cecília. Muitos pássaros, e o tempo maravilhoso, o verde muito verde, e o curioso é a caverna. Como a Adriana comentou que viu seres de outra dimensão, eu vi 2 homúnculos na entrada dessa gruta, um de cada lado, e eles nos franquearam a entrada, porque estavam todos lá, isso eu percebi, todos lá, presentes. Eles nos franquearam a entrada na caverna, e o que eu percebi por dentro foi aquela vibração intensa dos cristais, de toda a cor, multicor. E quando você mencionou o quartzo rosa, ele como que apareceu assim, flutuando em nossa direção por mãos invisíveis que estavam nos ofertando, e eu absorvi no chakra cardíaco e trouxe comigo essa vibração do quartzo rosa. Para voltar foi difícil, por causa do estado vibracional, que deixa a gente fora do prumo, né?
da linha magnética, alguns graus fora do prumo, e que dá essa sensação de projeção. Embora a projeção que tenha sido mostrada aqui na imagem, é uma projeção dormindo, né? E essa de agora é uma projeção parcial, de alguns graus só de desvio do eixo magnético. É fantástico, amei. Muito bom. Amaral. Então, Serginho, eu tenho muita dificuldade mesmo para meditar, para yoga, já tentei várias coisas, eu tenho bastante dificuldade para me projetar, né? Esses exercícios eu faço também com frequência e tenho bastante dificuldade. Primeiro, essa semana tem sido muito especial nesse sentido. Eu ia até te ligar na segunda, eu esqueci, mas domingo, no meu passe magnético lá no Largo Frei Luiz, eu sou filho de Inhaçã. E a médium, na hora do passe, ela falou que eu estava com um caboclo ao meu lado. E ela não falou quem era. Eu tinha quase certeza que era o Pena Branca, pelo que a gente tem conversado, pelo charuto que você me deu, pela guia. E eu tenho quase certeza, porque eu tenho me aproximado bastante dele aí. Mas eu queria até comentar isso contigo, porque foi bem interessante, assim, e mexeu bastante comigo. Me deixou muito bem de lá para cá. Bom, com relação ao nosso exercício, a Merkaba eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu estou com incenso, coloquei uma música de meditação, mas e aí eu fiz todo esse preparo, mas o que me chamou muita atenção foram duas coisas. Acabou de passar agora. Eu estava com uma pressão na nuca e uma dor aqui durante toda a nossa meditação, todo o nosso trabalho. Acabou de passar, não estou sentindo mais nada agora. E eu percebi bastante quando a gente foi para dentro, o comando para dentro da gruta. Aí eu senti uma clarividência enorme, ela estava muito clara, os cristais estavam deixando ela muito clara, muito iluminada, e na hora do quartzo rosa, eu acho que eu tomei ele para mim, sabe? Eu segurei ele nas minhas mãos e eu fiquei com ele aqui durante bastante tempo, ele aqui, meu chakra aqui e principal, eu fiquei com ele na mão, assim, uma coisa que eu percebi muito. Por as minhas percepções, eu não tenho evidência, né? Então assim, eu não vejo muita coisa, eu vejo, acho, quase nada. Mas todos nós somos médios, né? Então, foi maravilhoso, foi muito interessante. Rita. Cadê você, Rita? Estou aqui. Não, a minha Merkaba foi ótima. Toda a transição dos triângulos, né? E depois eu fiquei assim num estado sonolento. A pressão na Como cabeça... se eu posso dizer, meio zonza. A pressão na cabeça passou? Passou. Eu fiz 2 vezes o exercício, na segunda vez passou. Mas a floresta em si, com a cachoeira, eu vi muito longe, um verde muito claro, uma coisa assim, bem distante mesmo, sabe, de mim. E depois eu não vi mais nada, só muito sono, né? Que esse sono começou no início da nossa aula e agora eu estou totalmente desperta. Se eu for deitar, eu não durmo, entendeu? Eu tive sono desde o início da nossa aula até agora. Quando acabou os exercícios e começou a falar, esse meu sono foi embora, porque eu estava assim, batendo cabeça. E agora, se eu deitar para dormir, eu não vou dormir. Entendeu? Não tenho o menor sono, estou totalmente alerta. Aí eu vou falar um papo bem machista. Não tem uma roupa para lavar, uma roupa para passar, não. Aproveita para passar a madrugada trabalhando. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Mas é sério, eu não tenho assim como disse a Fernanda e o Carlos, muita concentração, sabe? Eu tenho dificuldade de me concentrar. Então, olha lá. Sempre tive, não é uma coisa atual, porque eu estou velha, nem nada. Eu sempre fui, desde pequena, com dificuldade de concentração.
Bom, E aquelas visões que eu falei que eu vi até os 21 anos, muita coisa. E assim, perfeitamente, não eram vultos, não. Aí depois isso teve cessou durante bastante tempo. Depois eu comecei a ver vultos, quando eu sinto que não está... que a sintonia dentro da minha casa não está boa. Entendi. Eu vejo vultos, entendeu? Deixa eu falar Mas, assim, de ver pessoas mesmo, espírito, pretas velhas, Não, tranquilo. várias coisas, isso eu via só quando era criança. Tá, deixa eu dar falar de modo geral. Pelo que eu percebi, poucas pessoas tiveram oportunidade de fazer esse tipo de exercício de desdobramento. A maioria, acho que a Gisele já fez, a Adriana já deve ter feito também. Então, para quem nunca fez, né, é tudo treino, é tudo uma condição de que as pessoas não sentem firmeza, sentem dúvidas, não sabe, tem receio, para não dizer medo, né? Pensa que vai ficar flutuando por aí, não vai. São experiências que as pessoas, que todos nós vamos adquirindo com o tempo. Tipo assim, na nossa próxima oportunidade de fazer um exercício como esse, acredito que vamos dizer, o aproveitamento, vamos colocar assim, entre aspas, vai ser melhor. Primeiro, porque, por exemplo, a Merkaba, quando a gente fala assim, construindo a nossa Merkaba, isso tem que ser automático. Até porque, vamos dizer, tu está, de repente, num ambiente assim que tu sente que o ambiente ficou hostil, a tua mente tem que já criar essa Merkaba que é um sinal de proteção, entendeu? De fortalecimento, sabe, você agrega energia. Então, isso tem que ser, nós temos que treinar isso a ponto de ficar automático. Que eu cheguei assim, aí, pessoal, vamos fazer nossa Merkaba pessoal. 1, 2, 3, pronto, está feito, entendeu? Isso tem que ser praticamente automático. E o restante do trabalho, a saída para o desdobramento, a ida para a cachoeira, porque aí, quando nós estivermos no ponto correto, de repente ter que atender um assistido, entendeu? Aí nós temos que não só, a gente tem que deixar de se encantar com o ambiente para ver a situação do assistido. Mas isso é uma coisa que não é de uma hora para outra. A gente tem que fazer vamos dizer assim, acho que não é treinamento, é prática. Na realidade, o nome certo é prática. Nós temos que ter a prática de realizar isso. Entendeu? Dar atenção aos comandos, porque comando tem vários tipos, é muita coisa para a gente compreender. Mas o arroz com feijão está no prato. É isso aí, sendo que está faltando o quê? O atendimento ao assistido, que já é um outro, como diria o outro, é um outro patamar. Tá? Hoje nós temos que focar no conhecimento que nos vai dar segurança, tá? Vamos ter que ter e a prática dos exercícios para que a gente chegue bem. E o acoplamento, ele é feito, não tem jeito, cara. É que nem assim, tu vai dormir, tu vai acordar, não tem problema, entendeu? E esse eu acho que espero que todos tenham apreciado o exercício, porque é o início de um trabalho, vamos dizer assim, é um novo horizonte que muitos vão perceber as possibilidades. Entenda só, nós fomos para a 4ª dimensão. Só para ter pouca gente tem a capacidade de compreender o que seja uma outra dimensão. Tem um videozinho do Carl Sagan no YouTube que explica, mas eu li uma vez uma explicação fantástica. O cara, acho que era professor de geometria, né? Então ele falava assim:
para nós termos ideia do que nós pertemos na outra dimensão do plano astral, é o seguinte, raciocina comigo, você tem um ponto, o ponto se move, vira uma reta se move, vira um plano, o plano se move, vira um sólido, né? Aí tem aquele sólido. Aí o sólido se move e vira alguma coisa que ninguém tem ideia, porque é uma dimensão a mais. A mesma maneira de você não compreende o que se passa na quarta dimensão, é como se fosse uma entidade, né, que vivesse num plano assim, bidimensional, só comprimento e largura, aqui, bem fininho, bem fininho. Se alguma entidade vivesse aqui nesse plano, nessa folha de papel, e a gente colocasse o dedo na folha de papel, essa entidade só ia ver a pontinha do dedo, ia perder a mão, o braço, o meu corpo e o resto do universo. É isso que nós perdemos a noção do que seja a quarta dimensão. Não dá para entender, não dá para saber, não dá para compreender. Talvez dê para sentir, talvez para uma boa imaginação de pensar o que seja. Então, é muita coisa. E tudo é mental. A emoção é importante, mas ela tem que estar sob o controle, porque o mental é que tem que comandar. É um trabalho, embora tenhamos toda a cobertura da espiritualidade, todos os nossos guias, guardiões, está todo mundo ali nos auxiliando e participando, é um trabalho 100% anímico. Somos nós que realizamos. Na realidade, realizamos a nossa parte, né? A outra parte, que é o tratamento. O nosso tratamento e o tratamento dos assistidos será realizado pela equipe espiritual, que está chegando para nos dar apoio. Nós temos que ter um grupo legal, para que gente legal goste da gente. Bom, gente, pelo horário, alguém levantou a mão? Ah, Gisele, por favor, Gisele, desculpe, eu não vi. Realmente, concordo plenamente. Eu acho que o grupo vai ficar bem coeso, muito embora alguns componentes, tendo mediunidade, pode não estar no melhor dia, né, para fazer esse tipo de sucesso, né, de ter esse tipo de sucesso com o exercício, mas isso se realiza mesmo assim. É importante não ter ansiedade do resultado, nem expectativa do resultado, porque, por experiência própria, há 40 anos eu faço isso, é um processo progressivo. Ele começa sutil, e aí você vai percebendo que você vai ganhando consistência, né? E quando você está lá, você ainda percebe uma coisa, como o Sérgio estava falando, na quarta dimensão a coisa é diferente, mas você consegue perceber e, de repente, você já está integrado e só percebeu ali, estando ali. Um exemplo sobre o que se vê na quarta dimensão, porque eu faço projeção astral. A gente vê a caixa, que ele mencionou nesse exemplo, todos os lados, por dentro e por fora, ao mesmo tempo. A visão é 360 graus, por dentro e por fora. Nós trazemos um vício da terceira dimensão de olhar a coisa como se ela fosse na matéria. Mas, como foi dito aqui, por vários depoimentos, é tudo cristalino, tudo é luz, tudo é muito sutil. Então, se a gente se integrar, se deixar levar pela sutileza, a gente percebe que consegue. Não é difícil. Mesmo Carlos tendo estado cansado por causa do trabalho, porque eu trabalho muitas vezes, viro noite, mas no momento que você se coloca, respira, relaxa, tira a expectativa e a ansiedade, de repente você chega lá,
porque na espiritualidade nós somos espíritos momentaneamente encarnados, é da nossa natureza. Então, é uma contribuição que eu estou dando, se me permitem, por conta da minha experiência, porque eu estou amando ficar nesse grupo, eu estou amando, estou achando sensacional. Bom, olha só, como eu falei na nossa primeira reunião, eu não sou um especialista, eu sou uma pessoa que procura conhecer. Então, nós somos um grupo, cada um vai participar da sua forma, da sua maneira. Importante é que todos tenham tido uma boa experiência dentro das limitações de cada um, né? E que acredito que com a prática, né, nós possamos avançar um pouco mais. Como a Gisele falou, é uma coisa gradativa. Eu proponho, na próxima reunião, que nós façamos a mesma coisa. Estudar um pouquinho e treinar essa parte para que a gente tenha uma mais fluidez, a ponto de dividir o tempo em metade de estudo e metade de passeio. Tá? Isso aí, vamos pensar a respeito, devido ao horário, para também estar todo mundo cansado, eu sou um deles, que amanhã tem que acordar cedo. Se alguém não quiser falar mais nada, por favor, fique à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão, nós nos encerramos e sendo que qualquer dúvida que haja, qualquer lembrança que se tenha, coloca no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Eu me lembrei disso. Coloca no grupo que a gente responde dentro das nossas limitações. Alguém quer falar mais alguma coisa? Está tudo bem? Então, se está tudo bem... Tá tudo bem. Nós vamos... Boa noite para todo mundo. Nós vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Boa noite, até amanhã na nossa aula. Espera aí, que ainda não acabou. Todo o nosso trabalho tem que ser iniciado e terminado de uma forma... Oração. Exatamente. Nós temos que agradecer os nossos mestres, a oportunidade de estarmos reunidos, né? Isso é muito importante, o espírito de grupo, e que nós possamos estarmos na nossa próxima reunião também todos juntos e praticando. Agradecemos ao nosso pai, à nossa mãe, né, espiritual, nossos guias, mentores e guardiões. Então, nós vamos aqui encerrar recitando a chama violeta. Em nome da amada presença eu sou, eu invoco a chama violeta libertadora para que acenda todos os elétrons e átomos dos nossos corpos e de todo o planeta Terra, que atinja todos os seres, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, para que tudo e todos sejam puros e crísticos. A Astréia, nossa mestra, aplica seu círculo de chamas azuis em torno deste ambiente e em torno destes filhos, retirando as energias negativas, harmonizando, curando todos os corpos físicos, mentais e espirituais. Eu peço e comando que todos os apelos sejam atendidos com a rapidez do relâmpago, pela luz do grande sol central da divindade suprema. I am, I am, I am. Gratidão a todos.